Iniciamos agora o segundo dia da conferência A Reforma. Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre Martinho Lutero. Quem foi Martinho Lutero? Como foi que ele se indignou tanto com as situações ocorridas pela igreja, sendo que ele era parte da mesma? Martinho estava querendo romper com a igreja ou uma mudança interna da igreja? Vamos falar também sobre como foi o início de sua vida, mas antes eu quero agradecer aqui nosso apoiador, Ministério Pão Diário, que tem tornado a sabedoria transformadora das Escrituras compreensível e acessível a todos. Se você quer saber mais sobre algumas obras, entra aqui no link que está aqui na nossa descrição, pãodiario.org, e saiba mais. Quem vai compartilhar sobre a vida de Martinho Lutero é ele que é mestre em teologia, doutorando em história, professor Wilibaldo Rupental. Deus abençoe, querido, a palavra está com você. Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Wilibaldo, sou historiador, teólogo, sou também pastor na Igreja Batista Lindóia e atuo como professor hoje na FABAPAR, Faculdades Batista do Paraná. Uma alegria estar aqui com vocês para apresentar um pouco da vida de Martinho Lutero. É interessante da gente conhecer a história dele, porque muitas vezes a gente tem uma ideia pré-concebida sobre o passado. Afinal, muitas vezes a gente só ouve falar de Martinho Lutero no dia da Reforma, e às vezes com uma visão tanto quanto idealizada. Mas Martinho Lutero precisa ser entendido como um ser humano, o qual tem o seu próprio crescimento, tem as suas mudanças. Lutero não nasceu um reformadorzinho, como alguns imaginam. Ele nasce como alguém que conhece o cristianismo a partir da Igreja Católica e que depois vai construir a sua trajetória até se tornar Martinho Lutero, o reformador. Então existe uma trajetória, um caminho que a gente precisa entender. Assim como existe o contexto de Lutero, que sem esse a gente não entende realmente a vida dele. Um contexto o qual marca um período anterior a ele, com aqueles que muitos gostam de chamar de pré-reformadores, como por exemplo John Wycliffe e Ian Hus. Quando a gente fala de Wycliffe, a gente está falando de um tradutor da Bíblia. Veja, Wycliffe, ele foi o primeiro tradutor da Bíblia para uma língua vernácula, no caso, o inglês. Wycliffe traduz, porém, do latim, não das línguas originais. Não traduz nem do hebraico, nem do grego, mas do latim. A ideia dele não era resgatar necessariamente a origem da Bíblia, mas era aproximar a Bíblia do povo. Era levar a palavra de Deus àqueles que não tinham conhecimento do latim e assim fazer com que o povo tivesse uma relação direta com a Bíblia. Da mesma forma, havia também os lollardos, que eram pregadores itinerantes que vão seguir as ideias de John Wycliffe e que vão aproximar também a Bíblia do povo. Vão, então, apresentar a palavra de Deus àqueles que não conhecem com profundidade. Mas é interessante que John Wycliffe é também uma espécie de pré-reformador, porque ele vai ser um crítico da Igreja Católica. Ele vai ser alguém que vai ver os defeitos da igreja e vai propor mudanças. Ele chega a dizer que no seu tempo, muitos da igreja são como ladrões, raposas malignas, glutões, e até chama alguns de demônios. É interessante essa crítica, esse olhar para as pessoas que formam a igreja, dizendo, nem todos que fazem parte da igreja são a verdadeira igreja de Cristo. E ele diz que mesmo o Papa, que é o líder da igreja temporal, da igreja nesse mundo, mesmo o Papa talvez não faça parte da igreja espiritual, da verdadeira igreja de Jesus Cristo. Porque uma coisa é estarmos aqui dentro de um sistema, outra coisa é nós estarmos realmente fazendo parte do plano de Deus na história. E essa visão crítica vai influenciar e muito várias pessoas, incluindo outro pré-reformador chamado Ian Hus. Ian Hus é outro pré-reformador no sentido que ele propõe mudanças da igreja, propõe uma reforma da igreja. Ele, que seguia de perto as ideias de Wycliffe, com algumas diferenças, vai gerar um novo movimento, agora no contexto da Boêmia, um movimento cujos seguidores vão ser chamados de hussitas, e os quais vão ter uma ideia de que agora precisamos enxergar a igreja de uma forma correta.
Afinal, a autoridade papal não é tão importante como a autoridade de Cristo. E se o Papa se faz importante na igreja, é porque Jesus Cristo o permite. Veja, ele não era contra a Igreja Católica, ele era contra o sistema que estava instituído. Ele propôs, portanto, mudanças, reformas, a fim da igreja se readequar. E, de fato, a igreja se abre a ouvir a sua opinião, ouvir a sua proposta. A Igreja Católica chama ele para um concílio na cidade de Constance, ou Constança, o qual ocorre em 1415, e afirma a ele: pode vir tranquilo que você tem salvo-conduto. Venha tranquilamente que nenhum mal vai te acontecer. Você tem liberdade para expressar as suas ideias. Chegando lá, porém, ele expressa suas ideias, é preso e é queimado vivo. De fato, a igreja não cumpre a sua palavra e age com severidade com este, queimando aquele que era visto por muitos como um profeta no seu tempo. Hoje a Igreja Católica olha para esse passado e admite o seu erro. Interessante que João Paulo II, em 1999, afirmou que a Igreja Católica agiu com uma severa crueldade, enquanto Ian Hus demonstrou uma coragem moral. Hoje a igreja olha para esse passado e admite que realmente poderia ter agido diferente, poderia ter acolhido esses reformadores, esses que propuseram mudanças na igreja e ter realmente mudado, como de fato vai mudar depois, mas não seguindo essas ideias. Quando nós vemos então esse resultado na vida de Ian Hus, nós vemos o contexto de Lutero. Tanto é que John Foxe, muito tempo depois, no seu livro dos Mártires, tanto é que muito tempo depois, John Foxe, na sua obra O Livro dos Mártires, chega a declarar que no momento de sua morte, Ian Hus afirmou o seguinte: agora você queimará um ganso, afinal o nome Hus significa ganso na língua boêmia, mas daqui a um século haverá um cisne que não poderá assar nem cozinhar. E John Foxe entendeu que esse cisne anunciado, profetizado por Ian Hus, era ninguém mais, ninguém menos do que Martinho Lutero. Martinho Lutero que vai ter o cisne como um símbolo. Então vão ter várias imagens que Lutero vai aparecer com um cisne no seu lado. Veja, não é que o Lutero tinha um cisne de estimação, tá? Não era uma espécie de pet dele, não. Esse cisne que aparece do seu lado é para indicar que Lutero é o cisne aguardado. É o cisne que foi profetizado, que 100 anos depois de Hus apareceria. E, de fato, Ian Hus morre queimado em 1415. 102 anos depois, em 1517, nós temos a promulgação das 95 teses de Martinho Lutero. Lutero, portanto, é alguém que está num contexto de uma expectativa de reforma que não aconteceu. Alguém que conhece a história de Ian Hus e que agora vive num momento onde se aguarda um novo reformador. Tanto é que o próprio Martinho Lutero chega a declarar, em certo momento, o seguinte: somos todos russitas agora. Ele, de fato, foi muito influenciado pela teologia de Hus. Chegou a ler a obra de Hus chamada De Ecclesia, sobre a igreja, e entendeu que a igreja precisava ser reformada. Mas isso foi um processo na vida de Lutero. Lutero não nasceu reformador, ele foi construindo a sua perspectiva e estabeleceu a reforma a partir de escolhas na sua vida. Como eu falei antes, ele era católico, ele conheceu o cristianismo pela Igreja Católica. Quando jovem, por influência do seu pai, ele começa o curso de Direito e depois decide fazer teologia e se tornar um monge. Afinal, ele faz uma promessa. Já ouvi muita gente falando que ele fez essa promessa para Deus, mas quando a gente fala isso, a gente está tentando maquiar o passado. A verdade é que Lutero, no meio de uma tempestade, vendo um raio tirar a vida de seu amigo, promete para Santa Ana que, caso ela salvasse a sua vida, ele se tornaria um monge. Então veja, Lutero, na sua infância, na sua juventude, mesmo na sua vida adulta, acreditava nos santos. A gente precisa entender que a visão de Lutero reformador é a visão de Lutero depois na sua vida. Há uma trajetória. Lutero é alguém que se torna monge para
Lutero é alguém que se torna monge para cumprir com a promessa para uma santa. Tempo depois, ele vai entender que não adianta orar para os santos. Tempo depois, ele vai entender que o purgatório não existe. Tempo depois, ele vai ser contra as indulgências. Mas isso tudo vai ser um processo. Um processo que é resultado do contato de Lutero com a Bíblia, com a palavra de Deus. E esse contato com a palavra de Deus se deu através da influência de personagens. Não somente John Wycliffe, que foi um tradutor da Bíblia para o inglês, não somente Ian Hus, que propôs reformas, mas também um outro personagem, que às vezes acaba sendo desconhecido, que foi Erasmo de Roterdã. Quem era Erasmo? Erasmo, que era conhecido como o príncipe dos humanistas, era o maior intelectual do tempo de Lutero. Erasmo era um professor universitário que não era professor desta ou daquela universidade, mas de todas. Era alguém que circulava pela Europa e onde ele ia, todos queriam que ele desse aula. Então, quando ele ia para um lugar, como por exemplo Paris, na França, a Universidade de Paris pedia que ele desse aulas. Quando ele ia para Oxford, na Inglaterra, a universidade lá solicitava, implorava para que ele lecionasse. Todos queriam ouvir Erasmo de Roterdã. Tanto é que recentemente foi criado um projeto Erasmus Mundus na União Europeia, no qual se propõe que os jovens universitários estudem através desse projeto em mais de uma universidade e assim circulem pela Europa. Eu mesmo tenho um amigo que fez esse projeto, então ele tem um triplo mestrado. Fez o mestrado por uma universidade da Itália, Universidade de Pádua, ao mesmo tempo pela Universidade de Tessalônica, na Grécia, e ao mesmo tempo numa universidade francesa. Então é interessante que há um legado de Erasmo. O legado de quem é universitário é um homem universal, é alguém que circula, que pensa para além de quatro paredes. E Erasmo era o grande ícone disso. Era aquele que fazia as ideias circularem, era aquele que levava pessoas de toda a Europa a pensarem e a conhecerem mais da Bíblia também. Mas é interessante que numa das suas viagens, Erasmo de Roterdã encontra um manuscrito perdido, um manuscrito de outro autor, Lorenzo Valla. Lorenzo Valla, nesse manuscrito, havia apontado erros de tradução da Vulgata, a tradução para o latim que a Igreja Católica utilizava, apontando esses erros a partir do original grego do Novo Testamento. Erasmo de Roterdã publica essa obra com um prefácio que ele escreve, mas também se coloca o desafio de ser um novo tradutor da Bíblia para o latim. Então ele se coloca como uma espécie de novo Jerônimo. Afinal, Jerônimo havia sido, 1000 anos antes, o tradutor da Bíblia para o latim, o autor da Vulgata, dessa tradução. Agora, Erasmo decide fazer uma tradução e imprimi-la lado a lado com o texto do Novo Testamento grego. E ele faz isso. Essa obra é publicada em 1516. É um novo instrumento. E ali ele decide mudar a tradução daquilo que estava na Vulgata para uma nova proposta. Interessante que algumas mudanças foram pequenas, mas uma mudança foi particularmente importante. Em alguns textos bíblicos, ele percebe que a tradução da Vulgata como penitentium adite, façam penitências, não era correta. Como no caso de Mateus 4,17, ou outros textos, no qual se diz, façam penitência. Ele percebe, porém, que esse façam penitência é algo mais profundo, e traduz por poeniteat vos, arrependam-se. Ele nota aqui algo que talvez você saiba, a importância do termo grego metanoia. Metanoia não é uma penitência. A ideia de metanoia é a ideia de mudança de mente. Ou seja, ele percebeu que aquilo que muitos estavam chamando de penitência, e falando para se fazer penitência, não coincidia com o texto bíblico, que apontava para uma mudança mais profunda. E é justamente isso que Lutero, que leu o novo instrumento de Erasmo, traz nas suas 95 teses. Então, as 95 teses, muita gente fala delas sem ter lido. E a primeira tese é justamente
quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo diz: fazei penitência, ele quis que toda a vida do fiel fosse uma penitência. Lutero está trazendo aqui o resultado da sua reflexão a partir dessa nova tradução. E está apontando que há um efeito quando nós entendemos esse texto bíblico de forma diferente. Quando eu entendo que eu não devo fazer penitência, me açoitar, ou fazer seja o que for, mas eu devo mudar a minha vida, eu estou entendendo o evangelho de uma forma completamente diferente. Ah, professor, então nas 95 teses ele vai apontando os erros da Igreja Católica a partir disso? Não. As 95 teses são o primeiro passo na construção teológica de Lutero. Talvez a gente poderia dizer que não é o primeiro passo, afinal, quando ele escreve as 95 teses, ele já era um professor de teologia, já era um pregador e já tinha escrito também as suas 97 teses. Você ouviu certo. Então, não estou falando das 95, estou falando das 97. Pouca gente fala das 97 teses de Lutero. Tanto é que em sala de aula, uma vez, eu falei, Lutero, em suas 97 teses, e eu lembro que o aluno levantou a mão e falou, professor, são 95. Eu falei, cara, calma, nas suas 97 teses, professor, são 95. Poxa, meu amigo, deixa eu falar. Além das 95 teses, houveram as 97, que são anteriores a elas. Em 1517, Lutero escreve suas 97 teses para o debate a respeito da teologia escolástica. Então, veja, as 95 teses são um ponto dentro de uma construção teológica, tendo outras teses antes sobre aquilo que Lutero achava importante debater. Afinal, as teses são uma proposta de debate acadêmico. As 95 teses não são uma lista dos erros da igreja, gente. É uma proposta para que os professores de teologia debatam sobre o assunto. Qual é o assunto das 95 teses? As indulgências, ou melhor, o valor das indulgências. Afinal, Lutero não quer, com as 95 teses, ir contra as indulgências. Ele quer pensar a teologia que está por trás delas e avaliar o verdadeiro valor das indulgências. Ou seja, para a gente entender Lutero e o que ele fez, a gente precisa entender que essa história vai muito para além do que a gente está acostumado a ver. Essa história envolve as indulgências que muitas vezes nós não conhecemos ou não entendemos. Porque muitas pessoas falam que as indulgências são a compra do perdão ou a compra de um terreno no céu. As indulgências não eram isso e não são isso. Afinal, a Igreja Católica mantém as indulgências como uma verdade para ela. As indulgências são algo diferente. Segundo a Igreja Católica, precisa-se entender indulgência como a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa. Então veja, não diz respeito ao perdão. A indulgência ela diz respeito à remissão. Mas remissão e perdão não é a mesma coisa? Para nós protestantes, sim, a gente iguala. Mas para o católico, não. Para o católico existe o perdão, que é a justificação de alguém, e existe a remissão, que é apagar o efeito do pecado na pessoa. Afinal, para o católico, nem todo salvo vai para o céu após a sua morte. O católico tem 3 espaços após a morte. Existe o céu, existe o inferno, existe algo no meio na visão católica chamado purgatório. E o purgatório, diferente do que muitos imaginam, não é uma extensão do inferno. O purgatório é uma espécie de extensão do céu. O purgatório é um espaço dos salvos, não dos condenados. Então, quem é salvo pode ir, depois de sua morte, para o céu, se estiver plenamente purificado e limpo do efeito do pecado, ou o salvo pode ir para o purgatório e ali se purificar para subir aos céus. Ele precisa estar apto, preparado, limpo para ir ao céu junto com Deus. Essa é a visão católica. Então a indulgência serve nesse sentido. Ela limpa a pessoa já perdoada para conduzi-la, ajudá-la a chegar mais rapidamente no céu. Então é interessante que muitas vezes a gente tem uma visão errada das indulgências e assim a gente não entende qual a proposta de Lutero. Lutero não estava indo contra as indulgências nas suas 95 teses. Tanto é
que tanto é que na sua tese 19, ele escreve o seguinte: também parece não ter sido provado que as almas no purgatório estejam certas de sua bem-aventurança, ao menos não todas, mesmo que nós, de nossa parte, tenhamos plena certeza. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, nós, católicos, porque ele era católico, temos plena certeza que as pessoas que estão no purgatório estão salvas, já estão garantidas. Ou seja, se ele tem certeza que quem está no purgatório está salvo, ele tem certeza que existe o purgatório. Mas o que ele está questionando? Ele está dizendo, talvez quem está no purgatório não saiba que lá é o purgatório. Talvez a pessoa, por estar sofrendo, não saiba que está salva. Afinal, o purgatório, com o seu sofrimento, parece muitas vezes uma extensão do inferno. Nas próprias representações do purgatório, muitas vezes aparece o purgatório com chamas ou com um lago de gelo. Afinal, a ideia do purgatório é de fato isso, é um sofrimento, tal como o inferno, muito semelhante. Por isso, Honório de Alto, no seu Elucidário, diz: alguns sofrem a purgação nesta vida, mas depois dessa, a purgação toma a forma quer do calor excessivo do fogo, quer do grande rigor do frio. Enquanto estão nisso, aparecem-lhes de vez em quando os anjos ou os santos que eles honraram por alguma ação em vida, e estes trazem-lhe ar ou um perfume suave, até que, libertos, eles entrem nessa corte que não acolhe qualquer mácula. Então, nas representações do purgatório, como que a gente reconhece que é purgatório e não inferno? Primeiro, normalmente há uma ausência demoníaca, não há os demônios como no inferno. As imagens do inferno medievais são com os demônios ali fincando, fincando tridentes ou colocando pessoas ali no fogo. O purgatório normalmente não tem a representação demoníaca. E além de não ter essa representação, traz a imagem de anjos cuidando das pessoas. A ideia é que o purgatório é um espaço de sofrimento, mas que está sob o cuidado de Deus, dos anjos e até dos santos. Então é interessante de ver que no purgatório, diferente do inferno, as pessoas não estão num sofrimento gritando de dor. Elas estão normalmente em sinal de reverência, de oração, como se estivessem ali se preparando para o céu. Então é interessante essa visão, que é uma visão bastante complexa e que vai ser então questionada por Lutero, que vai se perguntar: será que é tão simples assim? Será que o purgatório é um espaço onde as pessoas sabem que estão indo para o céu? Será que não é apenas nós que temos ciência sobre isso? Então é interessante nós enxergarmos as 95 teses a partir do seu propósito, a partir dessa reflexão sobre as indulgências no que diz respeito ao seu valor. Só que não só o valor é questionado aqui. As indulgências são pensadas por Martinho Lutero também no que diz respeito à prática delas e ao destino do valor arrecadado. Por quê? Como ele mostra na tese 27, muitos indicavam que, ao se doar o dinheiro, imediatamente a alma sairia do purgatório e iria para o céu. Então, a tese 27 diz: pregam doutrina humana os que dizem que, tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando, ou seja, sairá do purgatório para o céu. Aqui ele traz um ditado que era usado pelo vendedor de indulgências Johann Tetzel. Johann Tetzel, que era muito famoso por vender indulgências, alguém que nós hoje conhecemos não somente pela sua imagem, mas também pelo seu baú, no qual ele colocava o dinheiro que ia recebendo, era alguém que usou dos seus meios comerciais, nesse pré-marketing aqui, para que as pessoas quisessem dar o dinheiro das indulgências. Então, forçou as pessoas mexendo no seu emocional e tratando de uma forma equivocada teologicamente. Essa é a visão de Lutero. Então, muitas vezes era pregado, era indicado como se houvesse um efeito imediato, como se ao doar o dinheiro, imediatamente você estaria livrando alguém do sofrimento no purgatório. Então, se coloque no lugar de uma mãe, por exemplo.
Uma mãe cujo filho faleceu e que essa mãe sabia que seu filho aprontava muito durante a vida. Veja, aqui havia vendedores de indulgências que diziam: mãe, você quer ver você quer ver seu filho livre do sofrimento? Basta oferecer um dinheiro à Igreja Católica. Então é óbvio que muitos doaram dinheiro por amor a seus entes queridos falecidos. Muitos entregaram dinheiro para que essas pessoas que elas amavam tanto fossem libertos desse sofrimento. Só que teologicamente isso não estava tão claro. E por isso o Martinho Lutero chama um debate para se pensar esse elemento. Martinho Lutero, nas suas 95 Teses, também questiona o destino das indulgências. As indulgências foram usadas para muitas coisas, assim como nem sempre a indulgência envolveu dinheiro. Mas quando envolvia, antes do tempo de Lutero, as indulgências foram usadas, por exemplo, para a construção de pontes, para a construção de hospitais, para muitas obras importantes no cuidado do povo. Só que no tempo de Lutero, o dinheiro estava sendo usado para a construção da Basílica de São Pedro. Uma construção gigantesca que marca a história e que é um símbolo do poder da Igreja Católica Romana. Uma basílica a qual envolveu a participação dos artistas mais caros daquele tempo. Uma basílica que começou a ser construída em 1506 e a qual foi vista por Lutero na sua viagem ao Vaticano. Então, Lutero, quando vai e vê aquela basílica enorme, começa a pensar que aquilo tudo estava sendo construído às custas do dinheiro do seu povo sofrido. Ou seja, lá na Alemanha, lá onde hoje é a Alemanha, lá onde Lutero vivia, o povo se esforçava e doava o que tinha e o que não tinha para esse dinheiro ser levado até a Itália e ser usado na construção de um edifício gigantesco, o qual envolvia obras artísticas das mais caras. Gente, a gente está falando de um contexto histórico do Renascimento, onde havia esses artistas mundialmente famosos, e eram esses que eram contratados. Afinal, esses eram incentivados pelas famílias importantes e ricas, como a família mais importante desse tempo, a família Médici, que era justamente a família do Papa no tempo de Lutero. O Papa Leão X era um papa da família Médici. Por isso, quando nós olhamos o símbolo papal, o brasão papal de Leão X, nós vemos ali inserido o quê? O brasão da família Médici. Havia nesse tempo dinastias papais. Leão X não vai ser o único papa da família Médici. Vão haver outros papas dessa família, porque de fato havia uma política e valorização daqueles que eram de famílias importantes. Família Médici, uma família rica, acostumada ao luxo e que queria o mesmo luxo na Igreja Católica. Por isso, a construção dessa obra gigantesca, a qual é questionada por Lutero na sua tese 50. Nessa tese, ele afirma: deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa soubesse dos exageros dos pregadores de indulgências, preferiria reduzir a cinzas a Basílica de São Pedro a edificá-la com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. O que ele está dizendo aqui? Veja, é muito interessante suas palavras. Ele está dizendo que a Basílica de São Pedro está sendo construída a partir de uma palavra equivocada dos vendedores de indulgências que leva essa basílica a ser construída com a pele, a carne e os ossos do povo da igreja. Mas ele está dizendo como se o Papa não soubesse disso. Como se, caso ele soubesse, se fosse necessário, ele derrubaria essa basílica. Muitos vão ler esse texto e falar que há aqui uma crítica velada, que há aqui uma ironia. É difícil de nós sabermos. Por quê? Porque envolve aqui as palavras e um significado por trás das palavras. O que nós sabemos, porém, é que Martinho Lutero não necessariamente tinha uma intenção de ofender a igreja. Tanto é que no ano seguinte, em 1518, ele vai escrever a sua explicação sobre as 95 teses.
ele vai indicar que ele não quis ofender nem o Papa, nem a Igreja Católica, e vai se dirigir ao Papa como Vossa Santidade, como Excelência, indicando que não quis ofender ninguém. Mas esse texto vai ser recebido como uma ofensa. Então, quando nós estudamos as 95 teses, precisamos pensar, para além delas, o efeito, a recepção, o modo com que foram recebidas e tratadas. E assim a gente entende o que elas eram, ou o que elas deveriam ser, e o que elas acabaram se tornando. Porque as 95 teses, muitas pessoas acham que era uma ofensa à igreja. Mas se fosse uma ofensa à igreja, por que publicar elas? Ah, mas é que Lutero foi muito corajoso, por isso ele martelou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Gente, ele martelou porque ele não tinha durex. Se ele tivesse durex, cola, ele usava outro meio, né? Ah, mas ele colocou na porta da igreja. Sim, porque ele era obrigado a fazer isso. Veja, o Estatuto da Universidade de Wittenberg obrigava que todo professor universitário colocasse publicamente o anúncio dos debates na porta da igreja de Wittenberg. Ele era obrigado. Talvez hoje em dia não existisse isso, né? Hoje nós temos outros meios. Talvez os avisos na sua igreja sejam através do WhatsApp, por exemplo. Pois é, naquele tempo não tinha WhatsApp. Então, a porta da igreja era um meio de divulgação de eventos. Por isso, normalmente, a porta da igreja era recheada de avisos, era recheada de vários panfletos. E ali, provavelmente, as 95 teses foi mais um panfleto, mais um aviso. Mas um aviso sobre o quê? Um aviso sobre um debate acadêmico que aconteceria. A ideia de Lutero era convocar seus pares, seus colegas, os professores universitários, para juntos conversarem sobre a teologia que deveria estar por trás das indulgências. O problema é que as 95 teses são recebidas de outra forma. Elas são vistas como um ataque às indulgências e à igreja. E por isso muitos que estavam insatisfeitos vão usar essas teses para promover uma revolta contra a igreja. As teses vão ser espalhadas aos 4 cantos, inclusive traduzidas. Porque como elas eram para os professores universitários, as 95 teses foram escritas não em alemão, mas em latim. Só que elas vão ser traduzidas para o alemão, para o italiano, para o espanhol, para o holandês, espalhadas. Para quê? Para gerar uma revolta com o que estava acontecendo. E de fato elas vão gerar uma revolta, assim como uma reação dura. Na Universidade de Frankfurt, por exemplo, Konrad Wimpina, o seu reitor, vai juntar uma montanha de panfletos das 95 teses, colocar fogo e declarar: agora estão sendo queimadas estas teses. Agora estão sendo queimadas estas teses, mas logo o autor delas terá o mesmo destino. Então veja, gera uma crise na igreja. Essas teses que tinham a proposta de ser um debate geram um grande problema. Mas é interessante nós pensarmos que ela estava dentro de um contexto. Martinho Lutero, ao promulgá-las em 31 de outubro, tinha um propósito. Por que 31 de outubro? Porque era a véspera do dia de Todos os Santos. E era um contexto onde a cidade de Wittenberg ficava lotada. Vinham pessoas de todas as partes para lá. Porque em Wittenberg, a festa do dia de Todos os Santos era enorme, com um grande desfile das relíquias de Frederico o Sábio, o qual tinha centenas e talvez milhares de relíquias das mais variadas. Desde ossos, pedacinhos dos santos que morreram, até, segundo alguns, gotas do leite de Maria. Então veja, era um contexto o qual pessoas vinham de todos os lados para aquela cidade. E Lutero aproveita essa oportunidade para promover o seu evento. Só que é interessante que a única coisa que não acontece é o próprio evento que Lutero queria fazer. O debate não acontece, porque gera uma crise tão grande na igreja que se decide que não ocorreria aquele debate. Curioso que outros debates, porém, vão ocorrer. Lutero, em 1517, não vai ser expulso da igreja, gente. É importante a gente destacar isso.
Tanto é que no ano seguinte, em 1518, além dele escrever a sua explicação sobre o debate das indulgências, ele também é chamado para um outro debate. Ele é chamado pelos monges agustinianos a ser o presidente do debate de Heidelberg. Nesse debate, ele fala justamente sobre a teologia escolástica, que era um tema que Lutero gostava muito, porque ele era um crítico da aplicação de Aristóteles na teologia cristã. Ele era um crítico de Tomás de Aquino. Então era algo o qual ele gostava muito de falar, porque ele queria retomar uma teologia mais agostiniana e menos tomista e escolástica. Então a gente precisa enxergar o contexto. Lutero não é alguém que, nas suas 95 teses, vai romper com a igreja. Ele permanece e permanece como alguém importante na igreja. Permanece como professor, permanece como alguém vinculado aos monges agustinianos e permanece como uma referência importante. Na sequência, vai ocorrer em 1519 outro debate, o debate de Leipzig. Esse debate vai ser organizado por um defensor das indulgências, Johannes Eck. Johannes Eck, então, decide chamar o maior crítico das indulgências, o maior crítico do modo com que as indulgências eram... maior crítico de como as indulgências eram exercidas, o qual se chamava Andreas von Karlstadt. Pois é, Lutero não era o maior crítico, pelo menos não era o mais famoso. Claro que ele ganha uma projeção enorme com a divulgação das 95 teses, mas Karlstadt era o grande nome da teologia de Wittenberg. Karlstadt, que tinha 3 doutorados, Karlstadt, que presidiu a cerimônia de outorga do grau de doutor a Lutero, Karlstadt, que era o deão de teologia em Wittenberg, era a grande referência. Mas Karlstadt, não podendo ir a esse debate, assume o seu reserva. O reserva coloca ali a camisa e entra em campo. Reserva chamado Martinho Lutero. Lutero, então, mostra a sua importância participando desse debate e se torna cada vez mais famoso e cada vez mais importante. Se torna realmente a grande referência ali em Wittenberg. Mas esse debate, em 1519, é fundamental, porque é nesse debate entre Eck e Lutero que Martinho Lutero vai perceber o que ele está realmente acreditando. É nesse debate que ele vai ver que precisa uma base para todo o conhecimento teológico e que essa base precisa ser a Bíblia. Assim, podemos dizer que é nesse momento que, para Lutero, nasce o princípio do sola scriptura. Veja, Lutero não tinha estabelecido esse princípio com esse nome. Ele vai defender a ideia de que somente as escrituras devem ser a base da construção teológica. O princípio sola escritura, porém, assim como as 5 solas, ou os 5 solas, como alguns preferem chamar, vai ser uma construção muito posterior. Vai ser uma construção histórica no século XX, olhando para o passado e vendo entre os vários reformadores quais são os princípios gerais entre esses. Isso são as 5 ou os 5 solas. Tá? Mas aqui nós temos realmente um Lutero muito mais reformador, muito mais protestante, usando termos, claro, que são, nesse contexto, um tanto quanto equivocados. Mas um Lutero muito mais parecido com aquele que a gente conhece, com o Lutero que rompe com a igreja. E, de fato, 1519 é um marco, porque em 1520, Lutero se afasta e muito da igreja católica. Em 1519, ele ainda é submisso. Ele ainda é o Lutero que declara ao Papa Leão X o seguinte: diante de Deus e dos homens, nunca desejei, e muito menos desejo hoje, atacar a igreja romana nem vossa santidade. Então era alguém que entendia que o Papa era soberano. Mas em 1520 ele já declara o contrário. Ele chega a declarar que o Papa é o anticristo. Ele diz, agora eu sei que o Papa é o anticristo. Então veja a mudança nesses anos. Veja como de 1519 para 1519 para 1520, tudo muda. E é em 1520 que Lutero escreve obras importantíssimas, como Do Cativeiro Babilônico da Igreja, na qual ele resgata uma comparação e apresenta Roma como a Babilônia. E diz que a igreja também estava em um cativeiro.
precisando ser liberta das amarras dessa Igreja Católica Apostólica Romana. Nesse contexto, Lutero então se afasta da igreja e se torna alguém mal visto por esta. Por isso, na sequência, no dia 3 de janeiro de 1521, o Papa decide excomungar Martinho Lutero. Ele já tinha ameaçado Lutero com a excomunhão em junho de 1520, mas é no início de 1521 que a excomunhão é declarada e Martinho Lutero oficialmente não é mais parte da Igreja Católica. Quando Erasmo de Roterdã fica sabendo disso, chega a declarar: temo que a sequência dos acontecimentos venha mostrar um dia que tal remédio foi inconsiderado. Ou seja, o próprio Erasmo olha isso e fala: puxa vida, talvez a igreja não esteja vendo os resultados. Talvez a igreja tivesse que ter acolhido a crítica e não ter feito o que fez com Lutero, porque o efeito vai ser grande. E foi grande mesmo. Foi gigantesco, porque Martinho Lutero é convidado, é convocado a se explicar, tal como Jan Hus em 1415. Agora, em 1521, a igreja convida Lutero a ir para a cidade de Worms, no qual se explicaria. No caminho, Lutero é aclamado pelo povo. E Lutero, mesmo conhecendo a história de Hus, declara: não fugirei, não abandonarei a palavra. Ele vai até aquela cidade, afirma que crê em tudo o que havia defendido até ali. E aí, ao invés de morrer, ele desaparece. Onde estava Martinho Lutero? E muitos se questionam: onde está Lutero? É até um famoso pintor e artista chamado Albrecht Dürer chega a declarar: vive ainda? Assassinaram-no? Eu ignoro, mas se foi morto, sofreu pela verdade cristã. E começa a se lamentar, inclusive pensando: puxa, se Lutero morreu, seria uma grande perda. Afinal, se ele fez tanto em tão pouco tempo, imagina o que ele não faria em 10, 20 anos. Quantas obras maravilhosas poderia ter escrito. Pois é, mas Lutero não tinha morrido. Lutero estava no castelo de Wartburg. E lá, escondido, estava empreendendo uma nova obra. Veja, Lutero estava escondido lá e se passava por outra pessoa. Ele era chamado de Junker Jörg, Cavaleiro Jorge. Deixou seu cabelo e barba crescerem e usava armadura para se disfarçar. Mas quando estava dentro do castelo, sem ninguém vê-lo, ali ele poderia ser ele mesmo e fazer aquilo que ele amava. Infelizmente, nem tudo que ele amava, mas algo que ele gostava muito: estudar a palavra. E a convite de seus amigos, ele decide então traduzir a Bíblia nesse período no castelo. Veja, é um período difícil para ele, no qual ele investe o seu tempo traduzindo a Bíblia para o alemão. Mesmo assim, ele sofre. Ele, que era um pregador, sofre porque não podia levar a palavra ao povo naquele momento. Ele sofre porque não poderia pregar, anunciar o evangelho. Por isso, naquele contexto, ele diz que Wartburg é a sua Patmos, né? Tal como João, preso na ilha de Patmos, ele se sente ali preso. Este é o seu deserto. E ele chega a declarar: preferia queimar em brasas vivas a apodrecer aqui sozinho, meio vivo, mas não morto. Ou seja, ele diz: eu preferia ter sido um mártir como Jan Hus, a estar aqui preso, sem poder fazer o que eu gostaria de fazer. Isso não é a vida que eu quero, porque eu quero fazer a diferença. Mas ele estava fazendo a diferença. Traduzindo a Bíblia, ele estava levando a palavra ao povo. Veja, a gente não deve se iludir, já haviam várias traduções da Bíblia para o alemão, 17 traduções ao todo, assim como várias edições da Bíblia para o latim. Mas a tradução de Lutero foi especial. Foi uma tradução no alemão popular, na qual, segundo o próprio Lutero, ele aprendeu com a mulher no seu lar, com as crianças nos seus jogos e os burgueses nas praças públicas. Ou seja, foi numa linguagem mais próxima do povo. E o efeito disso foi que a Bíblia se tornou o primeiro best-seller mundial, como diz Timothy George.
A tradução de Lutero foi um best-seller. Essa obra, que foi lançada na Feira do Livro de Leipzig em 1522, vendeu 3.000 exemplares em apenas 3 meses. Veja, gente, isso é muita coisa. Eu, como autor, sei que um livro ter 3.000 exemplares, mesmo hoje, já era bastante. Vender 3.000 exemplares em 3 meses é muito. Naquele tempo, isso foi algo incrível. Foi algo nunca antes visto. O povo estava sedento dessa tradução, sedento da palavra de Deus, e todos estavam ali interessados em ver a Bíblia de Lutero. Lutero popularizou o texto bíblico. Lutero aproximou a palavra de Deus das pessoas. E assim gera um movimento a partir da palavra, fundamentado na palavra e que tem a palavra como centro. Interessante nós vermos que 100.000 exemplares do Novo Testamento, 100.000 exemplares do Novo Testamento, 253, vou tentar de novo. Vemos que, durante a vida de Lutero, foram vendidos mais de 100.000 exemplares do Novo Testamento. Foram publicados mais de 500.000 exemplares de trechos da Bíblia em 253 edições. Apenas durante o seu tempo de vida, porque cada vez mais o povo se apaixonou pela palavra. Cada vez mais as pessoas desejaram ler o texto bíblico e ter esse contato direto com as Sagradas Escrituras. Então, Lutero fez algo incrível. Ele mudou a história a partir da palavra. Mas Lutero, depois de alguns meses, sai de Wartburg e volta para Wittenberg. Quando ele chega, a reforma está em curso, já está em andamento. Andreas von Karlstadt já está ali como líder, está propondo muitas mudanças, inclusive. Karlstadt está pregando em alemão, Karlstadt usando roupas simples e não roupas sacerdotais, Karlstadt inclusive promovendo iconoclastia, a destruição de imagens. E quando Lutero chega, decide parar com tudo isso e fazer a reforma processual. Lutero vai permanecer pregando em alemão até 1526. Lutero vai entender que as imagens têm um propósito educativo. E Lutero, assim, vai se colocar contra Karlstadt. Interessante que muitos vão criticar Lutero por essa postura. Muitos vão ver Lutero como um reformador meia-boca. Afinal, outros reformadores vão ser mais intensos. Zwinglio, na cidade de Zurique, vai promover uma limpeza total, eliminando tudo aquilo que ele chama de papista ou romano da igreja, proibindo até mesmo os instrumentos musicais. Martinho Lutero, porém, decide fazer uma reforma diferente. Uma reforma a qual, apesar das críticas, vai avançando e ganhando uma projeção cada vez maior. Por isso que até hoje ele é o maior nome associado à reforma. Veja, ele não foi o único reformador. Houveram vários reformadores. Além de Karlstadt, outros reformadores ali naquela região, como Thomas Müntzer, por exemplo. Thomas Müntzer, o qual é muito pouco conhecido hoje, foi o reformador que propôs mudanças sociais, que propôs que o povo fosse valorizado também, além das mudanças religiosas. Assim como houveram reformadores em outros lugares, mas a reforma de Lutero ganha tamanha projeção que ele se torna o nome mais conhecido, sendo lembrado até hoje e fazendo do dia 31 de outubro de 1517 o marco inicial da reforma protestante. Mas é importante nós entendermos, a reforma não foi iniciada ali. A reforma foi algo que começou com a leitura da Bíblia por Lutero, que avançou na sua proposta de estabelecimento das mudanças a partir da leitura do texto bíblico, e que não teve um fim definitivo. Afinal, a proposta da reforma é que nós, cristãos, estejamos sempre nos reformando. A proposta de Martinho Lutero é que nós não venhamos a nos acomodar, mas venhamos a todos os dias buscarmos na palavra
o significado da palavra de Deus e aplicarmos na nossa vida. A grande lição de Martinho Lutero é que nós podemos, assim, sermos instrumentos de Deus, deixando a palavra agir no mundo através de nós. Lutero não foi um homem perfeito. Foi alguém muito nervoso, foi alguém realmente explosivo, alguém que expulsa Karlstadt de Wittenberg, alguém que escreve contra Zwinglio, chamando de endemoniado, inclusive escrevendo e usando a tinta para ir contra o diabo, como alguns vão indicar. Mas Lutero, apesar de tudo isso, apesar de seus defeitos, foi usado por Deus para promover a palavra. Assim, nós temos uma lição valiosa, gente. Lutero, apesar dos seus defeitos, marca a história da humanidade e marca a nova valorização da Bíblia. Não foi à toa que, recentemente, na comemoração dos 500 anos da Reforma, a própria Igreja Católica no Vaticano chegou a emitir um selo comemorando os 500 anos da Reforma. E o Papa Francisco, recentemente, admitiu a importância de Martinho Lutero. Importante nós vermos que a Igreja Católica hoje olha para o passado e vê que mudanças eram necessárias. Não concordam com Lutero na forma com que ele lidou, na forma com que ele propôs essas mudanças. Afinal, Lutero, que começa como um reformador, propondo uma reforma, uma mudança da Igreja Católica, decide depois separar-se da Igreja e criar uma nova igreja, a Igreja Luterana. Por isso que a Reforma Protestante não foi uma reforma, foi uma revolução. Mas mesmo assim, hoje a Igreja Católica olha para o passado e diz que a Bíblia estava sim sendo esquecida. Da mesma forma, nós podemos lembrar a Bíblia ao nosso mundo. Podemos levar a palavra a quem está ao nosso redor. E podemos, apesar das nossas falhas, pela misericórdia de Deus, sermos usados por Ele. Afinal, da mesma forma que Lutero tinha os seus defeitos, também os apóstolos de Jesus Cristo tinham suas dificuldades. Quando lemos Atos dos Apóstolos, vemos um texto bíblico no qual mostra como o Espírito Santo usou pessoas com defeitos. Pedro, por exemplo, com seu preconceito contra os gentios, mas trabalhando no coração desses, utiliza estas pessoas para a promoção do evangelho. Da mesma forma, Lutero foi usado por Deus e você também pode ser usado, desde que deixe a palavra agir na sua vida e assim você agir no mundo através da palavra. Se você gostou desse vídeo e gostou dessa história, não deixe de conhecer também o meu canal, que eu comecei há bem pouco tempo, mas no qual eu vou mostrar muitos mitos que existem na história, para nós reconstruirmos a história e olharmos para o passado de uma forma mais consciente. Afinal, conhecer o passado é fundamental para nós agirmos no presente e construirmos um futuro. Um grande abraço e que Deus te abençoe.